Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou continuar falando sobre os aspectos que compõem a saúde do solo. Neste vídeo, eu vou falar sobre os aspectos físicos do solo, importantíssimos, negligenciados e pouco trabalhados nas áreas de produção de hortaliças aí no Brasil, mas que alguns produtores que se atentaram para isso estão tendo muito sucesso no gerenciamento da saúde do solo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo vai ser excelente e compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Um dos aspectos que compõem a saúde do solo são aspectos da física do solo. E esses aspectos são importantíssimos porque eles influenciam a dinâmica química, que eu falei no vídeo anterior, influenciam aspectos da biota, que nós ainda vamos falar, tá? E do crescimento das raízes da planta. Solos que têm uma boa qualidade física, eles permitem um crescimento radicular mais abundante, tanto lateralmente quanto em profundidade, explorando melhor a fertilidade, a parte química, e também possibilitando a planta tolerar mais estresse que possa ter com patógenos no solo. Nas áreas de cultivos de hortaliça, são áreas em que se faz normalmente uso intenso de corretivos do solo, de fertilizantes, do preparo convencional do solo e de irrigação. Esses fatores, eles podem concorrer para depauperar alguns aspectos físicos do solo. O que seria um solo com boa qualidade física? Lembrem você daquele solo de plantar flores no vaso, daquele substrato que você usa para produzir mudas. Aquilo seria um solo com estrutura física perfeita. Então, é um solo que a gente usa muito em termo aqui nas palestras, em comentários. A gente fala assim, ó, parece borra de café. Quando você faz o café, fica aquele solo que ele drena, ele é macio, ele é poroso, ele não compacta. Você deixa ele ali muito tempo, deixa ele secar, umedecer, mas ele está sempre macio e poroso. Então, quanto mais o seu solo se parecer com isso, melhor a qualidade física dele para a produção de hortaliças. É claro que quem está num solo mais arenoso, mais siltoso, muito argiloso, com estrutura laminar, tem uma dificuldade a mais natural do solo para construir um solo que se pareça com um substrato. Então eu dei um exemplo bem extremo para você entender o que seria o utópico, o ideal, mas que a gente pode gerenciar no nosso solo aspectos diversos para o nosso solo ser cada vez melhor. Para construir esse solo, você tem que monitorar variáveis que possam te indicar o quanto o seu solo está bom ou não. Quais variáveis você pode olhar? Algumas são simples, que você pode usar o visual, o tato, para verificar. Primeiro, observe como que estão os agregados, os torrões do seu solo quando você está preparando o solo. Eles são agregados irregulares, ou são aqueles agregados que se cortam em linha reta? São aqueles agregados que quando passa o disco de corte da grade, do arado, o mastro do solador, ele forma uma espécie de um tijolo, ou ele fica aquela estrutura toda irregular? Se ele está com a estrutura toda irregular, toda né, cheia de vários formatos, seu solo deve estar com a estrutura melhor. Se ele está cortando parecendo um tijolo, com quinas retas, se está ficando muito marcado lá nos torrões, nos agregados, o corte, provavelmente seu solo já está com a estrutura ruim. Tá? Então, aspecto você olhar como que se formam os agregados. Aperta os agregados mais duros, verifica se esses agregados exigem uma pressão para eles quebrarem maior do que seria no seu solo original. Compare lá então assim um agregado de solo da sua área cultivada
com uma área nativa que você tem próxima da área. Vê se está muito diferente a tensão que você tem que fazer para quebrar o solo. Se tiver, outro indicativo ruim. Ainda, verifique dentro do agregado se tem canalículos de raízes que ali cresceram, raízes, insetos de solo, micro-organismos no solo. Se você consegue ver raiz de planta, insetos, minhoca dentro do agregado, ok. Se você não está vendo, é indicativo que a gente pode estar caminhando para uma situação ruim da física de solo. Verifique também na superfície do solo, naquela área que você já está com 80, 90, 100 dias de cultivo, se a superfície do solo é toda porosa, se você consegue ver uma esponja na superfície do solo, ou se ela começou a formar uma espécie de uma crosta, de uma nata. Se ela estiver formando crosta, provavelmente nós também temos um solo que foi muito pulverizado, já está com a estrutura física de certa forma comprometida, prejudicando o crescimento de raiz e respiração do solo. Tá? Então, são esses aspectos bem visuais, bem práticos de você ver. Tá? E você deveria analisar esses aspectos tanto na camada superficial, 0 a 20, quanto na camada subsuperficial, até pelo menos 40 centímetros. Por quê? Vamos supor que você tem um solo que está com essas qualidades que eu disse anteriormente, perfeitas na camada de 0 a 20, mas não está bom de 20 a 40. Você pode trabalhar uma planta de cobertura, por exemplo, que trabalhe raízes profundas. Ao contrário, se em camadas profundas o solo está até poroso, não está formando agregados duros, sem raiz de planta dentro, mas na superfície você visualiza muitos torrões, endurecidos, com quinas, com todos os aspectos de o solo já, entre aspas, aqui, morto, você então tem que trabalhar o preparo de solo para talvez enterrar esses torrões para eles irem para um ambiente mais úmido, ou trabalhar uma planta de cobertura com a raiz mais superficial para você trabalhar, tentar colocar a raiz de planta dentro desse torrão e recompor a qualidade física do solo. Outro aspecto da física que a gente pode avaliar, aí a gente já parte para mensuração, para medições. Você fazer a densidade do solo nas camadas, por exemplo, 0 a 20, 20 a 40, ou até 40 a 60, e verificar o quanto que essa densidade está elevada. Tá? Então, de acordo com a textura do solo, se ele é mais argiloso, arenoso, você tem valores de referência, você pode ver na literatura, e é coisa que a gente estuda caso a caso. Mas se você tem algumas glebas, que na camada de 0 a 20 você tem valores muito maiores que outras, é um indicativo que esse solo pode estar perdendo, pode estar muito adensado, né? Ou compactado. Em hortaliça, isso aí de certa forma é mascarado, porque o revolvimento de solo é muito intenso. Normalmente nas camadas superficiais, mesmo o solo estando compactado, isso é eliminado. Mas não basta eliminar a compactação por meios físicos, né? O arado, a grade. Se você não estiver formando matéria orgânica, provavelmente, poucos dias depois, o solo vai readensar, tá? E o solo vai estar com a densidade alta. Um outro aspecto interessante é a resistência mecânica do solo à penetração. A gente vai mostrar num vídeo aí para frente como que a gente pode usar os equipamentos para mensurar isso. Um deles é o penetrômetro de impacto. Tá? O penetrômetro de impacto, ele consiste de uma haste com um peso definido, e pelo número de vezes que eu tenho que produzir impacto para essa haste perfurar o solo, eu posso estimar a resistência do solo à penetração. E isso daí é um indicativo de solo compactado ou desestruturado, principalmente nas camadas profundas, e se tem essa resistência a mais para a penetração da haste, também das raízes. Uma outra mensuração que você pode fazer, além daquelas de caráter visual, essa que eu estou dizendo, densidade do solo, resistência mecânica à penetração, uma outra muito interessante do ponto de vista físico, é argila dispersa em água. Você pode coletar amostras de solo, enviar essas amostras ao laboratório e solicitar isso, e comparar isso entre glebas, e talvez comparar com áreas nativas, para você verificar o quanto mais de argila dispersa em água que tem na área que você está manejando.
Se esse valor ele está muito além, você deve focar em plantas na rotação, tá? Nas plantas de cobertura antecedendo a hortaliça, ou mesmo em hortaliças que promovam uma maior agregação do solo. Então, a argila dispersa em água, ela é mais ou menos sinônimo aí para nós de solo desagregado, muito desestruturado, tá? E aí você precisa de recompor isso, colocando plantas, sejam cultivos comerciais ou plantas de cobertura, plantas de serviço, como queiram, em que produzam volume de sistema radicular maior, e durante a decomposição desses resíduos culturais, especialmente do sistema radicular, produz-se agregados de solo e recomponha aquela argila que estava aí dispersa, tá? Então, aspecto importante. Você pode mensurar todas essas variáveis, que são bem simples. Existe também, vocês podem olhar aí no YouTube, procurar um método que chama DRESS. O DRESS é o Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo. Ele derivou de pesquisas feitas por profissionais da Embrapa e de universidades, nesse DRESS, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo, ele consiste sim você vai pegar blocos de solo, você vai coletar com pá de corte, e você vai dar notas, vai ter algumas perguntas, e você vai dar notas de 0 a 5, por exemplo, para essas perguntas. Então, por exemplo, te pergunta lá, os agregados, eles se quebram em linhas retas ou desuniformes? Se você coloca que é reta, por exemplo, deve estar com menos estrutura. Se ele está desuniforme, irregular, ele está com mais estrutura. Aí, uma pergunta, você tem agregados com ou sem raiz na parte interna? Então você vai dando essas notas, e a partir dessas notas, ele vai sumarizar o conjunto das notas, e se você está com um conjunto de notas mais para o lado do 5, você está com a saúde física do solo melhor, mais para o lado do 0 a 1, com a saúde física menor. Então, se a tua saúde do solo, pelo conjunto de práticas que você vai avaliar, está menor, ou você coloca uma planta de cobertura antecedendo a hortaliça, ou talvez vai para uma hortaliça, tipo uma brástica, por exemplo, em que o sistema radicular dela pode ajudar a formar agregados de solo e que você não revolve tanto o solo. Ao passo que, se você quer vir para uma cultura como a cenoura, ou cebola, que são extremamente exigentes de estrutura do solo, e não constroem estrutura de solo, você já tem que preparar o solo previamente a isso. Então são aspectos aí mostrados no vídeo, né, que você pode utilizar para monitorar a qualidade física. Muito mais do que monitorar, gente, é refletir como você faz o preparo de solo. Muitas vezes, a falta de planejamento das operações e da rotação de cultura levam a perder a qualidade física do solo. Leva muito tempo para você construir qualidade física. Talvez leve uma sequência, 2, 3 preparos, operações feitas em momento inadequado, para você perder aquela qualidade física construída. Por quê? Se você fizer o preparo intensivo e num solo molhado, tendência que você vai perder a qualidade física do solo. Tá? Então, planeje bem as atividades, a gente vai falar isso em vídeos futuros, para que você respeite os limiares de umidade, reflita como está a qualidade física do solo, para você escolher as melhores plantas da rotação. Então, escolha bem as plantas e, posteriormente, respeite os limites de umidade. Para isso, você precisa de planejamento. Se você faz em cima da hora, você não vai respeitar a umidade, e às vezes um trabalho de longo prazo para construir estrutura física é perdido numa grade muito molhada, numa rotativa molhada, num subsolador molhado, por exemplo, e com máquinas aí talvez muito pesadas e sem tráfego controlado. Então, lembre desses fatores, que eles vão ser importantes para você evitar perder, e monitore esses fatores em conjunto com os fatores químicos que eu disse anteriormente. Em próximos vídeos nós vamos falar de fatores biológicos, e esses fatores que vão te dar aquela visão de como que está a saúde de cada gleba aí da sua propriedade rural. Gostou do vídeo de hoje? Se nessa altura ainda não deixou o like, é louco, deixa o like para nós na confiança, tá? Compartilhe com seus amigos então,
E coloque nos comentários o que você achou do vídeo, quais as suas dúvidas, outras aí a respeito da física do solo, como gerenciar. Quais outros assuntos que você quer que a gente discuta aqui no nosso canal Horta Online. Me acompanhe também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Um abraço a todos e até a próxima.